Olá, eu sou Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Isso mesmo, nós vamos contar a história da Jaqueline Vitorino. Mas antes, roda a vinheta! Então, pessoal, bora lá, já vou logo perguntando. Você já é inscrito no canal? Não? Imagina! Agora é o momento, bora lá, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, já deixa o seu like que super me ajuda. Bem, hoje então nós vamos contar a história da Jaqueline Vitorino, mas antes, quero apresentá-la a vocês. Ela é uma escritora, escreveu esse livro e também tem uma página no Instagram. E se vocês quiserem, vocês seguem ela lá. Com certeza ela vai ter o maior prazer de estar falando com vocês, ok? Bem, vou deixar aqui o link do livro dela na descrição do vídeo para que vocês então possam adquiri-lo, ok? Bora lá então conhecer a história da Jaqueline? Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline, eu tenho 50 anos, nasci em João Pessoa, Paraíba, um município pequeno lá em Jacaraú, e eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu nasci em Jacaraú. Quando eu completei 6 anos de idade, minha avó me levou para dar como adoção. Me levou na igreja porque é um lugar que a gente frequentava e que tinha bastante pessoas, e me deu para adoção ali mesmo. Então, quando terminou a oração, ela perguntou: alguém gostaria de adotar uma criança porque eu não tenho mais como cuidar, meu filho sofreu um acidente e eu preciso tomar conta dele e eu não tenho como ficar mais com a minha neta. E alguém gostaria de ficar com ela? Então uma pessoa se levantou e falou que sim, que gostaria, porque os filhos iam cada um tomar o seu rumo. A filha mais velha, o filho mais velho ia fazer um concurso e ia embora de João Pessoa, e a filha mais nova iria casar. Então ela iria ficar sozinha e gostaria de ter uma filha para ter uma companhia, né, para não ficar sozinha. Imagino eu que já pensando na sua velhice. Então ela decidiu me adotar. Então no final eu fui para casa com eles dali mesmo, nem fui pegar roupa, nada. Do jeito que eu estava na igreja, eu fui para casa deles. Então chegando lá, como era criança, né, nunca tinha tido quarto, casa direitinho como, né, eles tinham. Então eu fiquei feliz, na hora eu não fiquei triste, mas fiquei pensando assim, por que minha avó estava me deixando, sabe? Porque eu amava demais a minha avó. Era uma pessoa que eu tinha no meu coração e a amava muito. E eu fiquei pensativa naquela hora, né? Eu com 6 anos, as recordações às vezes vão se apagando, né, devido ao tempo, mas na hora eu fiquei assim triste por minha avó ter me abandonado e ao mesmo tempo feliz por agora ter uma casa, né, alguém que dizia que seria minha mãe e mais 2 irmãos, então era uma nova vida. E quando eu fui ficando com essa família, eles me colocaram na escola, com 7 anos, porque, né, imagino eu que já seria quase no final do ano, para lá, não lembro direito o mês certo. Então eu fui e fui ficando com eles, foi passando o tempo. Minha irmã casou quando eu tinha 10 anos e eu fui dama do casamento e fui me adaptando aos poucos. Depois que a minha irmã casou, ela foi morar
num bairro diferente, né, distante um pouquinho. E eu, como sempre fui uma criança muito levada, então eu fazia muita peraltice. Eu subia nas árvores, pulava os muros, ia para a escola, inventava qualquer coisa para não voltar. Eu gostava mais de ficar na rua do que voltar para casa. Então eu acho que eu me sentia mais segura na rua do que em casa. Aos poucos eu fui conhecendo o lado difícil do meu pai. Ele era uma pessoa muito difícil, muito grosso. Um pouco eu via meu pai sorrindo, acho que raramente eu o vi sorrindo. Então eu apanhava por qualquer coisa, eles me batiam muito. Eu não entendi o porquê que se pegaram uma criança, né, um filho, imagino que era para amar, para colocar na escola, ter como filho realmente, mas eu não me sentia como filha, porque eu era muito, assim, me batiam muito, então aquilo foi crescendo um ódio, sabe, dentro de mim por estar ali, e a pessoa que dizia me amar, todos os dias me batia, por qualquer coisa me batiam. Eu aprendi logo cedo a arrumar a casa, subia no banco para lavar a louça, porque eu era muito pequena. Então, assim, aconteceu muitas coisas ali na minha casa, né? Nessa casa que eu morei, para onde eu fui levada para adoção. Quando eu tinha 10 anos, como eu falei anteriormente, minha irmã casou e logo depois ela engravidou e aí eu fui tomar conta, né, do neném, que era, no caso seria o meu sobrinho. Então eu fui para casa dela, ficava lá tomando conta dele. E aí aconteceu umas coisas, sabe, na casa deles, que eu não gosto muito de ficar falando, de comentar, porque ainda é muito difícil para mim e também para guardar a privacidade deles, porque eles me conhecem, sabem onde eu moro, sabem que eu tô aqui no Rio. Então, eu, depois desse período que eu fiquei na casa deles e aconteceu esse problema, então aí ficou mais difícil ainda, né? E aí eles acharam por bem me devolver, porque falou que não dava mais certo, que ia ficar inviável e impraticável morar junto, que meu pai já não foi a favor da minha adoção, então era mais fácil me devolver. Então, com 13 anos, eles me devolveram, foram lá onde eu nasci, me tiraram, né, do nome deles, me colocaram no meu nome de nascimento. E aí, a partir disso, eu fiquei sem ter uma casa para morar. Porque como ela me devolveu para minha família biológica, o meu tio, aquele primeiro que tinha sofrido um acidente, então ela me levou para casa desse, né? Já tinha passado muitos anos. E aí ela foi, me levou para lá e perguntou se ele poderia ficar comigo. E ele falou que não, porque a casa dele era bem humilde, ele só tinha 2 filhos, e aí ficava mais difícil, a vida era difícil, então ele não podia ficar comigo. E aí eu fiquei com a minha mãe adotiva para lá e para cá, tipo peregrinando para cima e para baixo, para ter um lugar onde ver se achava um lugar para ficar. E até hoje eu não entendo por que ela fez isso. Porque que ela, depois que me devolveu, ela se achou responsável por mim, sabe? Tipo, para achar um lugar para eu ficar. E, assim, a gente andou muito naquele dia até achar uma casa onde pudesse ficar. Um parente adotivo falou que podia. Tá, ela vai ficar aqui por um tempo, mas é por quanto tempo? Ah, tanto tempo, tá bom. Então eu ficava ali por um certo período até achar uma outra casa, outro lugar para eu morar. E fiquei assim por muito tempo. Eu acho que passei por mais de 10 casas até chegar aqui no Rio. E foi um período bem difícil. A devolução de uma criança é muito difícil, porque depois de um tempo que você cresce, você fica com problemas psicológicos, sabe? Fica uma pessoa introvertida.
Então, é muito difícil quando você devolve uma criança. Você não tem noção do que acontece depois, do que acontece com aquela criança, o que acontece na mente, o que ela precisa depois. Tipo, ficou abandonada, sabe? Eu fiquei em várias casas, mas eu me senti abandonada e sozinha. Então, depois dessa casa, eu fui para a casa de outra prima. E aí, tudo parente adotivo. Outra prima, outra, mais outra e outra. Até chegar aqui no Rio. Quando eu cheguei, antes de vir para cá pro Rio, eu fui morar com meu irmão adotivo. Aquele que ia fazer uma prova e ia embora ele passou no concurso e foi para Fortaleza. Então foi bom para ele, porque trabalhar no banco, e aí ele já seria independente, teria a própria vida. Então eu já tinha passado por várias casas e minha mãe adotiva perguntou para ele: você pode ficar com a Jaqueline até eu arrumar uma outra casa para ela, porque eu já passei por muitas casas aqui e não tem mais ninguém para perguntar. E aí ele falou que tudo bem, que eu poderia ficar lá na casa dele e que seria bom, que ele ia tentar ver um concurso para mim, para eu poder estudar também e ter a minha vida, né, minha própria vida. Então eu fui morar com meu irmão. Ele me colocou no colégio novamente, porque eu fiquei para cima e para baixo, né, de um lado para o outro. A parte da escola ficou bem prejudicada. Mas ele me colocou no colégio, eu estudei, e ele falou para mim: você vai fazer um concurso no mesmo banco que eu fiz, e você passando, você vai ter sua vida, ter, né, sua casa depois. Eu tinha uns 15 anos por aí. E aí ele falou que eu estudando e eu passando, eu teria a minha casa, depois seguiria a minha vida. Mas, mais uma vez, a minha mãe apareceu lá e falou assim para ele, ligou, e falou: Jaqueline vai para casa de uma pessoa lá no Rio, porque tem alguém que quer uma companhia, e ela vai para casa dessa pessoa. Aí ele falou assim: nossa, mas ela vai fazer um concurso, daqui a pouco já tá perto. Não, ela vai para casa, vai para casa dessa moça, ela tá precisando de uma menina, e aí ela vai. E aí ela chegou lá com mais 2 pessoas, e essas pessoas: eu vou te levar lá pro Rio, e tem uma pessoa te aguardando lá. Até aí eu fiquei de novo, não acredito. Mas eu fui para casa, saí, arrumei minhas coisas, muito chateada, mas eu fui. Até hoje eu não entendi por que eu não me recusei, até porque eu já estava, né, com 15 anos, não entendi por que eu não me recusei e fiquei lá com ele. Então, depois de ter arrumado tudo, me despedi do meu irmão e vim para cá pro Rio. Chegando aqui, eu fiquei na casa dos meus parentes adotivos, e aí depois que eu vim para cá, depois que eu fui para casa deles, eles disseram: amanhã eu vou te levar lá na casa da pessoa que falou que queria você, porque aqui na minha casa não dá para você ficar. Eu tenho 5 filhos e aí não dá para você ficar aqui. Então tá bom, amanhã a gente vai na casa dessa pessoa. Cheguei no dia seguinte, fui para casa dessa pessoa. Era uma senhora que disse que precisava, né, de novo a mesma coisa. Meus 2 filhos vão casar e aí eu vou ficar sozinha, preciso ter uma companhia. Então eu falei com essa pessoa, e ela estava lá no Nordeste, lá no Norte, e aí eu falei para ela trazer alguém. Até aí tudo bem. Quando ela ficou me olhando assim, e aí falou que fica aqui hoje, aí depois a gente vê como é que fica. E aí no dia seguinte ela chamou a pessoa, né, a minha tia adotiva que me trouxe, e falou pra ela assim: eu não quero ficar com ela não, porque eu achei que era uma menina negra do cabelo duro, mas ela parece filha de rico, uma menina branca, não parece que... Assim, né, eu acho que ela teve um pouco de racismo, né, achando que eu teria que ser uma pessoa negra para trabalhar e ajudar. Eu não sei, na verdade, o que exatamente era. Só sei que ela falou que não me queria. Então,
fiquei eu aqui no Rio, passando pela mesma coisa que passei lá no norte. Fiquei na casa de várias pessoas, onde tinha alguém para tomar conta de criança. Ah, Jaqueline pode ir, ela fica lá na casa, não precisa pagar nada. Ela é só para ter o lugar para ficar, assim, para comer e dormir. E aí ela vai ajudando a fazer as coisas de casa, ajudar a tomar conta das crianças. E aí eu fiquei o meu período todo assim, tanto no norte quanto aqui no Rio. Até 95, por aí, eu fiquei na casa de várias pessoas até achar alguém que dissesse realmente agora você vai ter uma família. Porque todas as casas que eu entrava, eles se comoviam porque eu contava minha história, e eles se comoviam, não, agora você vai ter uma família, agora você não vai estar mais sozinha não, agora você vai ficar aqui, só vai sair quando casar. E aí até eu achava, meu Deus, que bom que agora eu achei uma família. Mas eu fui ficando cada vez mais triste, cada vez mais introvertida, falava pouco e eu achava que a qualquer momento eu ia sair daquela casa, que as pessoas que diziam que eram minha família, na verdade eles só estavam sensibilizados com a minha história. Quando eu cheguei, depois de um tempo que eu comecei a ficar para lá e para cá na casa das pessoas aqui no Rio, eu comecei a ficar triste cada vez mais. E né, porque naquele período se falava pouco, né, em pessoas com depressão e tal. Mas eu fui ficando cada vez mais deprimida, sem esperança, sem expectativas de uma vida melhor e de nada. Então eu comecei a pedir a Deus que enviasse uma família que ficasse comigo. Mas antes de eu vir para essa casa que eu estou até hoje, eu fui para a casa de uma moça que precisava de uma pessoa para tomar conta de novo dos filhos, né? E aí na igreja alguém indicou, tem sim tem uma menina que ela toma conta de criança, e aí se você quiser você pode ficar com ela e aí ajudar para ela ficar na sua casa. E aí vocês veem como é que fica, se vocês acertam. Mas eu fui para essa casa, era um casal de crianças. Essa moça ia fazer redução dos seios e não podia mexer, então ela precisou de ajuda. Então eu fui para lá e passei por muitas coisas nessa casa também. Foi o período mais longo onde eu fiquei 3 anos nessa casa e foi muito difícil. Eu passei também por muita coisa lá na casa deles que eu não gosto de falar também, para contar a privacidade delas. E eu só sei que foi muito difícil ficar lá 3 anos, porque eu não tinha outro lugar para ficar. Mas por que você não saiu de lá? Muitas pessoas às vezes me perguntam quando elas leem meu livro. Por que você não saiu de lá? Mas eu ia para onde? Eu não tinha perspectiva, sabe? Eu não consigo entender. Até hoje, às vezes, eu fico pensando, mas por que eu não fui procurar um emprego, sei lá, sair de lá? Eu acho que eu fiquei com muito medo. O medo, quando ele domina a pessoa, você não consegue fazer nada. E eu só ficava pensando, meu Deus, se eu sair daqui eu vou para onde? Eu vou para onde? Não tem nenhuma outra casa para eu ficar, não tem ninguém que queira me aceitar, outro lugar para eu poder tomar conta de outra criança e ir para lá. Mas eu fui ficando, e aí chegou um tempo que eu falei que eu não dava mais para ficar lá. Então eu voltei para casa dos meus tios adotivos, aqueles que eu vi quando eu fui logo no início que eu vim pro Rio, fiquei na casa deles, voltei para lá, até eu arrumar uma outra casa. Então, uma menina da igreja falou para mim, você quer conversar com alguém? Para você pelo menos conversar, porque você é tão triste, sua história é tão triste. Eu sempre contava para as pessoas a minha história, sabe? E aí essa menina falou, sua história é tão triste, porque você não conta para alguém, para você pelo menos
tirar, né, essa tristeza de você. E aí eu conversei com a responsável não era responsável, ela era conselheira da juventude da igreja. E aí eu perguntei se eu podia ir na casa dela conversar com ela. Ela falou: ah, vai, se pode ir, pode ir. E aí eu marquei um dia e fui. E aí comecei a contar a minha história. E aí ela só chorava, chorava, chorava. Meu Deus do céu. Eu falei pra ela que eu não iria mais pra casa de ninguém. Eu não queria mais morar na casa de ninguém. Se fosse pra morar na casa de uma pessoa, eu preferia ficar na rua. E ela falou assim: ah, não, vem pra cá pra minha casa. Eu tenho certeza que aqui você vai ficar bem. A gente vai orar. Deus vai abrir uma porta de emprego pra você. E você vai ficar aqui até você decidir ir embora ou você ir trabalhar e ter a sua vida. Faz o que você achar melhor, assim, o que você quiser fazer. Aí eu fiquei pensando: ai, mais uma que tá me enrolando, tipo, falando que eu vou ter uma casa, uma família, mas na verdade qualquer coisa eles vão, ela vai me botar pra fora, como sempre, né? Como todos fizeram. Mas nessa casa que pra onde eu vim, né, dessa vez, eu estou até hoje, graças a Deus. A Ju é uma mãe pra mim. Ela até hoje cuida de mim como se fosse uma filha. E eu sou grata a Deus pela vida dela. Porque se ela não me traz pra cá, eu nem sei onde eu estaria hoje. Porque eu falei pra ela que eu estava decidida a morar na rua. Porque na rua as pessoas seriam mais sinceras, mais verdadeiras, não me colocariam pra fora, porque ali já estava todo mundo no mesmo barco. E aí ela falou que eu não iria pra rua, que eu iria ficar na casa dela até eu conseguir um emprego de carteira assinada. Porque por todas as casas por onde eu passei, ninguém me ajudava a arrumar um emprego. Só queria que eu ficasse em casa tomando conta das crianças. E aí não me pagavam, não me davam um salário. Era somente para eu ter onde comer e onde dormir, para não ficar na rua, né? E aí, em troca, eu ficava tomando conta dos filhos. E assim foi a minha trajetória toda. Então, gente, ser devolvida é muito ruim. Atualmente acontece devolução, mas ninguém fala sobre isso, porque assim, quando você fala que você foi devolvida, mas como assim se devolve? Aí eu fico pensando, eu falo pra pessoa, mas eu também não sei, porque quando você pega um filho é como se fosse nascido de você. É porque ele veio pela via da adoção, mas é um filho. Filho é filho, independente de onde ele tenha vindo. Filho é filho, e aí não se devolve. Ah, mas aí essa criança que ela tá fazendo tá me perturbando muito. Ele vai, acho que teve uma que falou pra mim que o filho adotivo que ela tava com ele, tava tipo botando fogo na casa, botando fogo em tudo dentro de casa. E aí eu fiquei pensando, mas gente, tem tratamento. Você pode levar a criança no psicólogo. Você tem que procurar saber as coisas, ir colocar ele para ter um tratamento, porque se fosse filho biológico, você ia devolver para quem? Essa pergunta sempre fica: se fosse seu filho biológico, você ia devolver ele para quem? Ia colocar naquelas casas de recuperação, esses negócios para menor infrator, orfanato, essas coisas? Então, não tem como devolver uma criança. E aí, depois de passar por todos esses lugares, eu, ano passado, decidi escrever um livro e contar minha história. Porque eu não tinha lido ainda sobre alguém que tinha sido devolvido, só escutado falar, e uma amiga minha que pegou uma menina de 4 anos e ela já tinha sido devolvida 3 vezes. Então eu falei, então é tempo tempo já de contar minha história para o mundo, de falar como é ser devolvido. Que a adoção não é essa coisa assim. Tem gente que acha que é fantasia, que um mundo de... assim, tá num mundo de Bob, sabe? Que eu esqueci como que se fala o nome.
não é esse mar de rosas que falam. Tem adaptação, tem a criança que rejeita a família e aí fica querendo voltar para o orfanato e faz de tudo para perturbar, para voltar para o orfanato. Mas isso tudo, gente, é defesa da criança. Ele se defende dessa forma. Eu ficava tentando me defender de todo jeito. Até hoje, às vezes quando estou conversando com alguém, que eles falam alguma coisa, aí eles dizem, nossa, calma, você está na defensiva, toda hora você está na defensiva. Mas é porque a gente foi abandonado e aí acha que qualquer coisa que a pessoa está fazendo é porque ela está querendo passar a gente para trás, deixar a gente, abandonar de novo. Então, a cabeça de um adotado só outro que entende. Então, não julgue quando uma criança começa a ter certos tipos de comportamento, mas é porque ele está com medo de ser devolvido. Aí ele faz essas coisas. Então, você tem que ter paciência. Tratar da criança, levar no assistente social, levar no psicólogo onde você adotou, para poder ter como ajudar a você e a criança. Então, em 2023, eu decidi escrever o meu livro, que eu coloquei um título de Adotei, posso devolver? Então, é esse livro aqui. É porque tá invertido. Mas esse é o meu livro que eu escrevi. E aqui na primeira folha, aqui dentro, a foto da minha avó, que me deu para adoção. Eu gostaria de que todos vocês, Jaqueline Vitorino, e aos 45 anos foi quando eu conheci meu pai, porque eu não tinha conhecido meu pai, eu só tinha o nome da minha mãe, Jaqueline Barbosa, e eu não sabia que era meu pai. Então, em 2019, 2018, por aí, eu comecei a fazer uma pesquisa nas redes sociais, no Facebook, para procurar saber, até mesmo para achar a minha família biológica, porque eu só conhecia o meu tio, aquele que eu falei para vocês no início. Então, eu queria saber quem era o meu pai, porque eu queria muito colocar o nome dele na minha certidão. E aí eu conheci o meu pai, ele mora lá em Jacaraú ainda, e quando eu cheguei lá eu fiquei muito feliz de ter conhecido ele e de perceber que muita coisa eu sou parecida com meu pai. Eu, assim, na personalidade, no jeito, gostar de coisas na terra, de planta, de criar, assim, de cuidar de animais, de cuidar de plantas, estar com a mão na terra, de peixe. Meu pai era pescador, então eu não sabia por que eu gostava tanto de peixe. Quando alguém falava, você escolhe o quê? Peixe ou carne? Ah, peixe. E aí, quando eu conheci o meu pai, eu percebi que tudo que eu hoje em dia eu pareço com ele, muita coisa. E aí eu coloquei a foto dele aqui para vocês. E gostaria muito que vocês adquirissem o meu livro. É uma história de superação. Olha como eu pareço com meu pai. É uma história de superação, de dificuldade, muita dificuldade. E de superação também. E aí eu coloquei uma frase que eu gosto muito de colocar para as pessoas, que criança não é objeto. Que se a gente não é um objeto para, tipo, não gostei, vou devolver. Então, a gente não é isso. Aqui, ó. Criança não é, vou ler para vocês. Criança não é objeto e muito menos saco de pancada para que você descarregue suas raivas ou mazelas do passado, que era o que meu pai fazia comigo, meu pai adotivo. Ele me batia, era de correia, era do que ele pegasse, porque a raiva que ele tinha do passado dele, depois foi que ele me falou que ele também tinha sido adotado e tinha sofrido muito, e aí ele descarregou tudo em mim.
E uma outra coisa que eu sempre gosto de frisar para as pessoas, né, para todo mundo, é que eu voltei lá em João Pessoa em 2019 para falar com a minha mãe adotiva e meu pai. E aí falar com eles, porque eu tinha uma raiva muito deles. Eu tinha uma raiva tão grande deles que se falasse: "Ah, seu pai e sua mãe tá aqui no Rio", eles ligaram e mandaram falar para você ir lá ver eles. Aí eu falava assim, ó: "Pode dizer que eu não vou não. Não quero". E aí ela insistia, sabe? Mas eu falava assim, não quero. Eu não vou. E aí eu voltei lá em 2019, fui lá em Natal, onde ela estava morando. E fui lá pedir perdão, sabe? Por tudo que eu tinha feito a eles. Porque eu me sentia ofendida com tudo que eles fizeram comigo. Às vezes as pessoas falam assim, hein? Que maluquice é essa? Que você foi pedir perdão se eles que te fizeram coisa ruim. Aí eu falo pra todo mundo. Eu que estava me sentindo magoada, talvez eles não achassem assim, eu não fiz nada. Tipo, eu ajudei ela, ainda coloquei no colégio e tudo. Ela aprendeu a ler, escrever e tem uma outra vida, né? Então, eles podem ter pensado isso. Eu não tenho nada assim, não tenho nada contra ela, né? No caso, contra mim. Então, eu é que me sentia magoada. Então, se eu tô me sentindo magoada, aí eu fui lá pedir perdão. Pedi perdão a eles. Meu pai não olhava pra mim, porque quando ele olhou pra mim, a primeira vez, quando eu cheguei, que ele levantou a cabeça, ele falou assim: "Era pra você estar com a gente até hoje". Tipo, eles sofreram muito também. Porque a vida é uma colheita, sabe? Você precisa plantar as coisas boas para poder colher coisas boas. Então, eles não colheram muito coisa boa. Então, sofreram pelas coisas assim, depois que me contaram, eles também ficaram sem casa. E aí sentiram na pele como é difícil eu ter passado o que eu passei. E aí, depois de adulta, eles, onde eu estava, ficavam me pedindo para voltar. Vem morar aqui de novo. Aí eu falei assim, é fácil já, depois que eu já cresci, né, já sou adulta, independente, trabalho, aí é fácil eu voltar. E assim, quando eu tinha 13 anos, que eu estava na época da adolescência, nossa, como eu sofri, e eles não se importaram em ter me devolvido. Então, eu falava que eu não queria. E eu perdoei eles, logo depois da pandemia, né, porque quando eu voltei lá de João Pessoa, já estava começando a pandemia, e ela teve um problema de saúde, ficou internada e faleceu. E aí, quando eu cheguei lá, ela também estava já começando a ter Alzheimer. Ainda bem que quando eu fui, ela lembrou de mim. Conversou, lembrou, me chamou pelo nome que ela me chamava sempre. E aí, foi isso, eu pedi perdão, graças a Deus, para eu poder seguir a minha vida em paz. E eu quero deixar para você que está na fila de adoção, que tem filho adotivo, que está passando por dificuldades, coloca ele num psicólogo. Aí é muito caro. Uma vez eu vi uma mãe falando para mim, eu não tenho como não tenho como chamar um psicólogo, porque eu tenho vergonha de falar pro psicólogo que eu não tenho afinidade com a minha filha adotiva. Gente, como é que vai ser essa criança? Ela já tem, ela pegou a menina com 4 anos e a menina já está com 8. Como é que vai ser o futuro, né, das duas? Então, eu deixo para vocês isso. Vocês têm que tentar fazer o melhor e por você e pela criança. E o que é mais importante, não adote se o seu esposo, se o seu marido não concorda ou se sua esposa não concorda. Não adote, porque vai ser um problema. Se ele não quer, a rejeição ele vai passar para a criança. Pode ter certeza, porque eu senti na pele e sei como é. Eu não lembro do meu pai adotivo ter me dado um abraço. Não lembro, não tenho essa recordação na minha mente. E minha mãe, as recordações que eu tenho, não são recordações boas, sabe? Então, gente, tenha uma empatia pelo próximo e ame. Se você realmente amar o seu filho, ele vai ser feliz e você também e a sua família. Tem várias adoções bem-sucedidas. Adoção tardia, tem muita gente que não quer adotar uma criança, né, já adulta. E faça a vida de uma criança ou de um adolescente
ou de o jovem ser diferente, né? Porque se você adotar uma criança já grande, com tipo 9, 10, 11 ou adolescente, você vai estar mudando a vida de alguém. É igual a Jo me adotou quando eu tinha 20 anos. Então ela mudou a minha história. Ela lutou por mim e fez a minha história ser diferente. Ser quem eu sou hoje. Ser uma... As pessoas falam, Jaqueline, você foi muito resiliente. E é até hoje. Então a gente tem que tentar mudar, né? Tem que ser diferente. Então é o que eu deixo para vocês. E não esqueça, ó, meu Instagram é Jaqueline Vitorino 07. E aí você pode ir lá ver o podcast que eu participei na Rádio Escafandro, participei de várias lives. E aí eu sempre conto um pouquinho do meu livro, porque se eu contar tudo, vocês não vão comprar. Então, tá aqui meu livro. E aí me indiquem para as pessoas que vocês souberem. Para fazer palestra, para dar palestra em escola, em algum lugar que vocês autoajuda, para que eu possa contar para as pessoas como a minha vida foi mudada e elas também podem mudar a vida delas. Tá? Um beijo para todos vocês e obrigada pela oportunidade de ter me chamado. Então, pessoal, o que vocês acharam da história da Jaqueline? É uma bela história de superação, não é? A gente nunca imagina quais os desafios que os nossos filhos enfrentam ao serem devolvidos. São anos de terapia, são anos de resiliência. Por isso que nós temos que pensar bem ao montar o nosso perfil para saber se a gente dá conta ou não daquele perfil. Bem, quero convidar a você que também é mãe por adoção, ou pai por adoção, ou é filho e deseja contar a sua história, deixa aqui na mensagem para mim, eu quero, vou ter o maior prazer de entrar em contato com vocês também e contar a sua história aqui no nosso canal também. Afinal de contas, pessoal, cada história é uma história. Até o próximo vídeo e um super beijo no coração de cada um.